Boa noite, bom dia, boa tarde, na paz do Senhor Jesus, uma vez mais, aqui falando o irmão pastor Juvenal de Lima. Irmãos, quero aqui agradecer primeiramente a Deus e a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, por desde sempre, irmãos, ter nos apoiado, orado em nosso favor, né, irmãos? Quero aqui dizer aos irmãos, amigos, que tudo aquilo, irmãos, que não soma na nossa vida, não vem de Deus, não é da parte de Deus. Por isso que está escrito no livro de Isaías 17, ou melhor, Isaías 54, versículo 17, onde Deus diz que nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a nossa vida. Pela infinita misericórdia, né, irmãos, por inúmeras vezes eu já contei, já relatei, testemunhei, né, irmãos, da minha caminhada aí de fé diante de Deus, porque, irmãos, todos nós, né, todo ser humano, indiferente de placa de igreja, né, de dominação, irmãos, é só a misericórdia de Deus para nós, né, irmãos, sermos abençoados, alcançarmos a nossa salvação. A palavra de Deus diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nenhuma alma, nenhum ser vivo em cima dessa terra se salvaria, né, irmãos? Só que sim, meus irmãos, como é lindo, né, irmãos, quando se tem união, como diz a palavra de Deus, que o povo de Deus, irmãos, ninguém canta melhor que ninguém, ninguém prega melhor que ninguém, ninguém é mais sabido que ninguém, certo? Ninguém, irmãos. Você sabe quem, irmãos, que gosta de competir? É Satanás, é demônio, é espírito maldito, maligno, né? Então, esse sim, irmão, gosta de se infiltrar, de competir. Irmãos, o reino do céu, irmãos, não é reino dividido. Não. O reino dos céus é sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, é paz, irmãos. É paz. Os irmãos, não sei se vocês já perceberam, claro que sim, né, irmãos? Mas, irmãos, é lamentável, mas tem pessoa que ele não ama a paz porque ele não tem a paz. E por isso, meus irmãos e irmãs, que tem pessoas que a vida dele, meus irmãos, é guerra. Ele não tem paz com ele mesmo, então ele tem que estar fazendo guerra, fazendo confusão, fazendo contenda, fazendo rebelião, fazendo fofoca. Por isso, meus irmãos e irmãs, que o crente, irmãos, que quer ir morar no céu, o crente salvo, o crente lavado, remido no sangue de Jesus, ele tem que ser um crente de oração. Tem que ser, irmãos, um crente de oração. Porque, irmãos, um crente cheio de oração, um crente cheio de Deus, eu duvido, meus irmãos, que ele fica, né, irmãos, emprestando, né, irmãos, a vida dele, o pensamento dele, o coração dele a Satanás, em querer prejudicar alguém, querer derrubar alguém, em querer medir força com alguém. Não, irmãos, porque ele tem uma comunhão plena diante de Deus. Quando o Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou, a paz que o mundo não pode dar. Então, meus irmãos e irmãs, é algo maravilhoso, porque, meus irmãos e irmãs, quando nós temos a paz de Deus, né, a paz do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, irmãos, tá tudo certo, né? Se nós temos aonde dormir, se nós temos, tá tudo certo. Aquilo que Deus proporciona para nós tá ótimo. E é bíblico, irmãos. A palavra de Deus diz que se nós temos o que comer, o que vestir, aonde dormir, aquilo que Deus proporciona, nós temos que agradecer a Deus, até mesmo, né, irmãos, por detalhe,
Mas, irmãos e irmãs, quantas pessoas que não, 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 não ama isso, né, irmãos? Tem pessoa que quer guerra, quer guerra. Os irmãos têm um exemplo, países, né, irmãos? É um país lutando contra o outro na questão política. Lamentavelmente hoje, né, irmãos? Quantos, né, pessoas, lamentável do que eu vou dizer, irmãos, travestido de crente, mas irmãos e irmãs com ódio no coração, né? Ele que muitas vezes você abre a casa para ele, você dá oportunidade quando você vê se está passando a pior prova, a pior luta. Meus irmãos e irmãs, que Deus venha nos guardar, que Deus venha proteger você, meu irmão, que Deus venha proteger você, minha irmã, de todo o laço do passarinheiro, né, de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não provém de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Gratidão, né, irmãos? Antes de eu dormir, né, sentir de Deus, de vir aqui, poder falar alguma coisa. Claro, meus irmãos e irmãs, que o tempo que nós estamos vivendo são os dias difíceis. Dias difíceis, meus irmãos. A gente está vivendo, irmão, tempo que, como a palavra de Deus diz, sobre os irreconciliáveis. Certo, irmãos? E por isso, meus irmãos e irmãs, vocês sabem muito bem que o diabo ele não brinca, né, irmãos, em trabalho. Assim como muitas vezes, né, irmãos, o ser humano fica preguiçoso, fica cheio de mimimi para estar na casa de Deus, para orar, para fazer a parte dele com Deus, que isso é o mínimo que nós podemos fazer, irmãos. Enquanto o crente fica fazendo isso, irmão, o diabo fica trabalhando contra o filho dele, contra a filha dela, contra a família. Quantos lares, meus irmãos e irmãs, que o diabo entrou, o diabo do vício, o diabo da contenda, o diabo da rebelião, né, irmãos? E hoje, né, irmãos, é só Deus, né? Mas para isso, irmão, nós temos que buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz que essa casta de mal só sai com oração e jejum. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. Nesse domingo, irmãos, nesse domingo, a partir das 19 horas, nós teremos aí o nosso culto, né, irmãos, de oração. Quero aqui, irmãos, dizer aos irmãos, cadê o povo bíblico, irmão, de oração? É tanto conhecimento, irmão, é tanta pessoa conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas cadê esse povo, irmãos, bíblico, né, da oração, que ora? Irmãos, quantas pessoas, professor de Bíblia, né, irmão? Eu quero aqui, irmãos, antes de encerrar, eu quero dizer aos irmãos, veja bem, a palavra de Deus diz que se nós conhecermos e nós não praticarmos, irmãos, nós somos mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Que adianta conhecimento, irmão, se não ora, se não congrega, não oferta, não dizima, não faz nada no reino de Deus, irmão. E fica aí, né, querendo dar sermão a Deus e todo mundo. Lamentável, meus irmãos. Só Deus para dar paciência para nós. Só Deus, irmão. Por isso, irmão, que foi difícil de eu ser cristão, irmão. Porque é muita hipocrisia, muitas vezes, né, irmão? A pessoa desce o cacete no fulano do Bertrano, mas você nunca vê ele orando, nunca vê ele na igreja. Onde ele vai, ele só vai para ver defeitos, só vai para reparar, irmão. Está repreendido esses espíritos malditos, malignos, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.